E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Ian, trazendo hoje para vocês aqui uma palavrinha rápida a respeito de santidade. Santidade é um assunto que é muito falado e que muitas pessoas buscam santidade, buscam saber como viver uma vida em santidade, né? E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito de santidade. E como falar de santidade sem falar sem pecado, né? Não existe isso. O pecado, ele é o que nos atrapalha, é o que nos impede de viver uma vida em santidade. E a Bíblia lá em Romanos, capítulo 6, do versículo 12 em diante, vai dizer o seguinte: da mesma forma, considerem ser mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Ele nos aconselha que não deixemos o pecado nos dominar. Mas é aí que tá, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Continua o versículo 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. E aqui é importante a gente se atentar para essa parte da Bíblia aqui, ó, que diz o seguinte: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. É interessante a gente ver que o pecado ele só nos domina quando a gente se entrega ao pecado. E aqui, mas que coisa óbvia que você está falando. Preste atenção, muita gente que busca a santidade é porque ainda está preso no pecado e ainda não está vivendo uma vida em santidade. E o que é a santidade? A santidade ela é o fruto de uma vida entregue para Deus. A Bíblia vai falar um pouquinho mais na frente o seguinte: assim como vocês ofereceram os membros do corpo de vocês em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-no agora em escravidão à justiça que leva à santidade. A gente oferecer a nossa vida, os nossos membros, o nosso corpo em escravidão à justiça de Deus, em escravidão à obediência às obras de Deus, vai produzir santidade em nossa vida. Esse é o fruto da justiça praticada. Então, meu amigo, o que é viver em santidade? É praticar as obras de Deus. Viver em santidade é você entregar a sua vida para as obras de Deus, para a justiça de Deus, fazendo aquilo que é correto, buscando obedecer os mandamentos, buscando obedecer o que a palavra de Deus diz. Isso vai produzir santidade em você. Esse é o fruto das obras, é a santidade. E eu posso provar isso para você, porque a Bíblia vai dizer no versículo 22 do mesmo capítulo 6 o seguinte: mas agora que vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. A Bíblia, antes disso, a Bíblia começa falando: que fruto vocês colheram das obras más que praticaram? Nenhum, porque o pecado só leva à morte. Mas o fruto que a gente colhe da obediência a Deus, da uma vida entregue a Deus, é o fruto da santidade, meu irmão. Então, se você está vivendo uma vida no pecado, trate de buscar sair do pecado, porque somente longe do pecado podemos viver uma vida em santidade. Não há santidade se houver pecado. Aí, mas você está falando uma coisa muito óbvia, mas é uma coisa que pouca gente entende. A pessoa quer buscar, quer viver uma vida em santidade, mas não quer abrir mão daquele pecado de estimação, não quer abrir mão daquela vida entregue aos desejos da carne, entregue a maldade da língua, a maldade do pensamento, a maldade no falar. Então, tudo isso são coisas que nos afastam de Deus, tudo isso são coisas que atrapalham a nossa santidade, tudo isso são coisas que tiram a nossa santidade. Então, meu irmão, entregue os seus membros, o seu corpo, entregue a sua vida para o Senhor. Viva praticando as obras de Deus e assim você terá uma vida em santidade. Amém? Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês, um vídeo bem rápido e que, se você entendeu, eu espero que você possa compartilhar esse vídeo e também deixar o seu like aí para o YouTube entender que você está gostando e quer mais. E não se esqueça de se inscrever no canal para estar sempre recebendo os vídeos novos. Amém? Muito obrigado a você que assistiu até aqui, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!